Hoje nós vamos ter início a nossa aula sobre conquista e colonização da América, parte 1. Vejam só, essa aula vai estar dividida em algumas partes. Hoje nós vamos trabalhar de uma forma introdutória com o assunto. Queridos alunos, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto Estudar Juntos, que visa ajudá-los a estudar para o Enem, certo? Eu sei que é uma novidade não estarmos em sala de aula, mas eu quero deixar claro para vocês que também é uma novidade para mim, né? Aqui eu estou uma forma de reinvenção, da reinvenção do que é ser professora, porque é muito difícil falar e não ter vocês interagindo. Mas vamos estar aqui fazendo o nosso melhor e eu espero que vocês também consigam aproveitar a aula que nós estamos oferecendo. Bem, queridos, eu acho que uma das primeiras questões que nós temos que fazer quando estamos diante de um título de uma aula dessa, a conquista e colonização da América, é nos perguntarmos, afinal, de que América a professora está falando? Né? Por quê? Porque nós devemos lembrar que quando falamos em conquista e colonização da América, estamos falando de pelo menos 3 modelos distintos de colonização. O modelo ibérico, que é o modelo espanhol e português, que deram origem à América Espanhola, né, que são os países que nós conhecemos hoje de língua espanhola, e o modelo português, que deu origem ao Brasil, à sociedade brasileira. Essa América Espanhola, que hoje nós conhecemos como América Latina, dividida em vários países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador, enfim, essa imensidão de países já foram uma única colônia, né, que fazia parte daquilo que a gente convencionou chamar do império no qual o sol nunca se punha, que era um império espanhol. Por que o sol nunca se punha? Porque tinha uma imensidão de terras que ia de leste a oeste. Então, nas terras espanholas, o sol sempre estava no alto. Talvez em alguma prova, em algum lugar, vocês tenham acesso a esse tipo de colocação, né? De que se trata esse império no qual o sol nunca se punha. O império que teve início ali em 24 de dezembro de 1492, com a fundação da Ilha de Hispaniola, né? Enfim, por Cristóvão Colombo. O Império Português, que a gente já sabe, que dá origem ao nosso Brasil, né? Nosso Brasil, que não se separou diferente da colônia portuguesa, porque se manteve unificado, porque foram declarar a independência do Brasil por meio de um imperador, né, formando ali um império, um terreno unificado. E a América Inglesa, que vai dar origem ao que hoje nós conhecemos como Estados Unidos, que também teve um outro modelo de colonização, né, uma outra trajetória. Então, nós temos aqui pelo menos 3 Américas para tentar, tá? Mas, gente, essa aula introdutória vai começar falando de algo que é comum a esses 3 processos de colonização. Do que eu estou falando? Vocês podem imaginar? Vou dar 2 segundos. Então, gente, eu estou falando da violência. Vejam essas imagens. Vocês conseguem fazer referência a essa garotinha bem aqui? Essa garotinha é a Ágata Moreira, menina negra da periferia do Rio de Janeiro, que morreu ano passado. Esse rapazinho bem aqui é o João Pedro, né? Aqui ao lado nós temos a capa do Jornal Extra do Rio de Janeiro. A capa, se não me lembro, de hoje ou de ontem. E a capa diz o seguinte: João Pedro, 14 anos, ficou em casa, mas acabou morto em uma ação da polícia. A nova vítima de nossa doença crônica. Que doença crônica é essa, gente? É o Covid? É a malária? É a cólera? É a zika? Não. A doença crônica
da qual a matéria se trata é a violência e a violência contra jovens negros, né? João Pedro foi morto durante uma operação policial no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa operação policial buscava prender um traficante chamado Falcão, na segunda-feira passada. De acordo com a família, João Pedro estava em casa jogando sinuca com seus primos quando os agentes invadiram o local atirando. A polícia levou o corpo de João Pedro num helicóptero e apenas 24 horas depois a sua família soube que aquele garoto de 14 anos que estava em casa, cumprindo o distanciamento social, fora assassinado. Outro exemplo de violência, né, que nós temos hoje é o extermínio dos povos indígenas. Vejam bem, século XXI, ainda falamos de extermínio de povos indígenas. Vocês viram no final do ano passado, ou foi no início desse ano, não lembro bem, o assassino do Paulino Guajajara, o assassinato do Paulino Guajajara? Ele foi assassinado por proteger, ele era um guardião da floresta, né? E proteger a sua região. Um mês depois, mais 12 Guajajaras foram assassinados na mesma região. Aqui nós temos outra charge que diz o seguinte: a história do Brasil, e aí eu substituo o Brasil por América, foi escrita com o sangue dos índios e a violência contra eles continua até hoje. E em cima nós temos uma mulher indígena e seu bebê e tem executivo, judiciário e legislativo. O que isso aqui representa, meus amores? Isso aqui representa uma política de Estado em relação ao genocídio da população indígena. E eu pergunto a vocês, aliás, vocês podem me perguntar, né? Mas, professora, nós não estamos falando da época colonial, nós não estamos falando do final do século XV, início do século XVI. Por que a senhora está mostrando essas imagens do final do ano passado e deste ano, né? Eu estou mostrando essa imagem para falar para vocês que a violência contra o povo negro e a violência contra os indígenas é uma violência que ela faz parte da nossa Constituição histórica, social, política e cultural da conquista e colonização do continente americano. Faz parte tanto da história norte-americana, que se utilizou da mão de obra escrava e exterminou seus indígenas, faz parte da história do Brasil, que utilizou largamente também da mão de obra escrava negra, africana, escravizada, e exterminou e continua exterminando seus indígenas, e faz parte da história da América Latina. Ali a região do Caribe, das Antilhas, utilizou também a mão de obra negra, e o resto da América Espanhola utilizou de uma maneira devastadora a mão de obra do trabalho compulsório indígena. Tá? Então, quando a gente pensa nesse processo de violência, que até hoje a população negra e indígena sofre em todo o continente americano, nós não podemos pensar de uma maneira isolada. Nós pensamos isso a partir de um processo histórico que começa com a colonização, certo? Então, a gente pensa na colonização e na violência. Vejam bem, o período colonial foi marcado por contato não pacífico entre diversas sociedades: a sociedade indígena, a sociedade europeia e a sociedade africana. Lembrem-se, né, os europeus vieram para a América e aqui se deram o direito de conquistar, né, conquistar aquilo que tinha dono. Porque quando os europeus chegaram na América, aqui tinham vários grupos de pessoas que viviam de maneira diferente nessa terra. E essa ideia da conquista se dava justamente naquela ideia de que a Europa de que os europeus tinham um modelo de sociedade que era ideal e que esse modelo de sociedade tinha que ser reproduzido em outros lugares. Enfim, depois de se estabelecerem na América, eles trouxeram para trabalhar também sobre a égide desse mesmo discurso, né, a população africana. E lembre-se, foi
Foram milhões de pessoas retiradas de forma violenta de um continente e trasladadas para o outro continente para trabalhar de maneira compulsória, sem receber salário, enfim. Esse assunto nós vamos tratar de uma maneira mais profunda em outras aulas. Essa ideia dessa formação diversa da sociedade, integrada por diversos grupos sociais diferentes, formou o que a gente tem de sistema colonial. E esse sistema colonial ele é formado a partir da subjugação e hierarquização social, política, cultural e econômica dos indígenas, negros, escravizados e de seus descendentes. Quando eu falo aqui de seus descendentes, eu falo de mestiços, de mulatos, de mamelucos, enfim, de uma gama de pessoas que vão estar subjugados, especialmente por conta do seu fenótipo. Vejam bem, essa hierarquização social, essa subjugação, ela está ligada em uma lógica baseada na diferenciação fenotípica e cultural dos povos envolvidos neste processo de conquista e colonização. Quando eu falo aí de diferenciação fenotípica e cultural, eu quero dizer, retomando o que eu já falei mais à frente, que os europeus se colocaram enquanto o topo, o modelo a ser seguido, e subjugaram aqueles que não faziam parte de seu modelo, que eram os indígenas e os africanos, certo? Então, nós vemos aí a formação daquilo que o historiador Pierre Chaunou, no livro História da América Latina, vai estar chamando de formação que a América Latina, e aí eu coloco a América como tudo, passou a ser, a partir desse modelo de subjugação fenotípica, violenta, a terra da economia destrutiva, Essa terra dessa economia destrutiva que vai permanecer até hoje por meio da violência, e da diferenciação social baseada nesses fenotipos, desses fenótipos dos negros e dos indígenas sendo subjugados por um modelo que há muito tempo está ultrapassado, gente? Enfim, nesse primeiro momento, falando desse meado, dessa violência, nós vamos nos ater aqui na conquista da América Espanhola, tá? Então, a conquista da América Espanhola, que vocês também podem ouvir por aí, como Índias de Castela, isso eu vou explicar na próxima aula, ela se deu quando dois conquistadores chamados Cortés e Pizarro chegaram na América e Cortés, encontrou a civilização asteca extremamente desenvolvida. Os astecas, meus amigos, tinham um império organizadíssimo, com ruas largas, com sistemas de esgoto, enfim, com regras sociais complexas. E foi um império extremamente extenso. Ele foi um império, como eu posso dizer para vocês, foi um império extenso, foi um império que dominou por meio da violência a vários povos, e isso vai ser muito utilizado pelos conquistadores. Vou falar para vocês mais à frente. Enfim, Hernán Cortés desembarcou no litoral mexicano em 1519 com apenas 508 soldados e 14 canhões. Como foi que uma pessoa com 508 soldados e 14 canhões conseguiu dizimar um império inteiro? Bem, a partir de várias diferenciações que eu vou explicar adiante, Mas especialmente porque ele buscou conhecer e se aliar aos inimigos do Império Azteca, tá? Então, eles tiveram aí uma superioridade de se aliar aos inimigos, eles admiraram aquela região, mas eles não respeitaram, eles não buscaram conhecer. Em 1532, por sua vez, Francisco Pizarro chega ao Império Inca e também se aproveita de fissuras. Tanto o Império Azteca quanto o Império Inca tinham um pouco mais de um século. Em um século, eles cresceram de uma maneira abismada, absurda, E tinham suas fragilidades internas. O Império Inca, a cada ciclo de troca de imperador, entrava em guerra. Quando Pizarro chega na América, os incas olham aqueles homens com apenas uma curiosidade, mas veem que são poucos e que, portanto, não significavam nenhum tipo de perigo. Bem, eles se enganaram muito,
porque Pizarro soube se aproveitar da guerra interna entre dois irmãos pela sucessão do trono para ganhar aquela guerra. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Que nesse processo de conquista espanhola, né, da conquista desses grandes impérios, faltou alteridade e sobrou etnocentrismo. Vocês lembram da aula da professora Eva, né, sobre patrimônio histórico-cultural, onde ela trabalha alguns conceitos? Então, o que é alteridade, né? Alteridade, alter, do latim, significa se colocar no lugar do outro, na relação interpessoal com consideração, valorização, identificação, dialogar com o outro. Obviamente, os espanhóis não tiveram nenhum tipo de valorização, identificação e muito menos buscaram dialogar com aquele modelo diferente que eles estavam conhecendo. Por quê? Porque eles acreditavam que a sua forma de vida, a sua organização social, a sua organização religiosa é que era o modelo certo a seguir. E ali eles tinham a ideia de se impor para aquela população. Então, faltou alteridade e sobrou etnocentrismo, né? Etnocentrismo é aquela ideia de que a sua cultura está no centro de todas as coisas. É aquela pessoa que olha para o seu umbigo e diz que a partir do meu umbigo é a minha verdade. Nossa, gente, essa ideia de minha verdade arrepia, né, os meus cabelos, mas mais adiante a gente trabalha sobre isso. Etnocentrismo é uma atitude discriminatória e preconceituosa que consiste no fato de um determinado grupo étnico, no caso os europeus, se considerar superior a outro grupo étnico. No caso aqui, estamos falando dos índios e, posteriormente, dos africanos. Então, nesse processo de conquista e colonização desses impérios complexos, lembrando que a América tinha um império complexo, né? Mas também tinha umas sociedades menos complexas naquela época, né? Com outras formações, outras organizações. Essas sociedades foram dominadas pelos astecas e pelos incas, né? E essa dominação vai ser muito bem cooptada pelos espanhóis. Como ocorreu esse processo de conquista, né? Duras guerras foram travadas com a população local e foi utilizada de uma violência extrema. E essa violência, ela é tanto simbólica quanto é física. O poema do poeta Pablo Neruda, chamado de A Família Selvagem, traduz muito bem isso. Ele coloca aqui os principais elementos desse processo: a cruz, a espada e a fome iam dizimando a família indígena. Esse poema aqui, essa frasezinha aqui, ela é cheia de significados, tá? Nós vamos desenvolver esse resto dessa aula introdutória a partir desses três elementos, da cruz, da espada e da fome. E vocês vão ver como há um simbolismo muito grande nesse poema. A cruz. Bem, a cruz ela faz referência ao processo de evangelização dos índios. Foi um processo de violência simbólica em que houve a imposição de uma nova cosmovisão àquela população. E o que é que eu estou chamando aqui de cosmovisão, meus amores? Eu chamo de cosmovisão a nossa visão sobre o mundo espiritual. Os espanhóis cristãos católicos tinham uma visão completamente diferente desse mundo espiritual dos indígenas, tá? Tem um historiador chamado Sérgio Gruzinski que ele diz que estabeleceu-se entre os pajés, curandeiros e os padres religiosos, a Companhia de Jesus especialmente, uma verdadeira disputa por esse mundo espiritual, por esse mundo da cosmovisão, porque tanto uns quanto outros lidavam com esse invisível, com esse sobrenatural. Só que os religiosos, né, das ordens ou do clero regular ou secular, o clero, gente, regular são as ordens religiosas, Companhias de Jesus, Carmelitas, que a gente vai falar bastante para adiante. E o secular são os que fazem parte da Igreja Católica, são os párocos, os bispos, enfim, né, dessa estrutura mais administrativa. Então, eles tinham essa disputa por esse mundo, por essa cosmovisão.
tá? Então, o que há aí? Um processo de imposição. E esse processo de imposição, ele é muito perceptível nessa imagem aqui. Meus amores, aqui nós temos a igreja e convento de São Domingo del Cusco, lembrando que Cusco era a capital do Império Inca, que significa umbigo do mundo, porque os incas acreditavam, né, que a sua capital era o umbigo do mundo. A igreja e convento de São Domingo del Cusco foi construída nas bases do império do templo do sol, do deus do sol dos incas. O deus sol dos incas, meus amores, era o deus principal dos incas, tá? Era o deus Inti. Então veja o significado, né, e a violência da construção de um templo religioso, católico, cristão, em cima das bases de um templo inca, né? Isso significa subjugar, isso significa se apropriar daquele local que era sagrado, tá? E essa apropriação não foi feita só na América. Por exemplo, na Índia, os jesuítas construíam seus conventos, suas igrejas em cima dos pagodes. Não, vejam só, não estou aqui falando de roda de samba. Os pagodes eram os templos religiosos indianos, tá? Então, essa ideia de apropriação do local sagrado, ela é muito comum e foi muito utilizada para ressignificar aquele local e dar uma nova... e dominar mesmo, né? Dar um novo significado nesse processo. Isso é de uma violência extrema, meus queridos. Aqui nós temos a citação de uma historiadora que eu gosto muito, que é a Janice Teodoro. O livro de 1991, vocês não haviam nascido, né? Na página 46, ela diz o seguinte: os espanhóis pouco se importavam com a arte e as formas dos incas. Destruíam tudo que não fosse a imagem da Europa. Portanto, além de obterem riquezas, os europeus consideravam importante destruir as formas de representação dos americanos, mostrar sua fragilidade, humilhar seu imperador e seus deuses, liquidá-los também moralmente. Ou seja, essa dominação simbólica, ela faz parte desse processo de dominação, de subjugação, de hierarquização da sociedade. Não bastava a conquista física, era necessário também a conquista simbólica, tá? Já a espada, já está dizendo, né? Demonstra essa superioridade bélica, armaduras de ferro, espada de ferro, o uso da pólvora, porque os incas e os astecas construíram grandes impérios, mas eles não chegaram a entrar na Idade do Ferro, ou seja, eles não dominavam ferro, eles não dominavam a fundição. Então, nós tínhamos aí homens lutando com lanças, lutando vestidos com peles contra armaduras de ferro. Outra questão, eles estavam diante de animais que eles nunca tinham visto, como o cavalo. Eles acreditavam que o cavalo e o cavaleiro eram um único ser e atacavam com medo o cavalo e deixavam o cavaleiro muitas vezes vivos, né? A pólvora, apesar de sempre molhada, né, e de quase nunca funcionar, o estrondo dela era assustador. Mas eram poucos homens. Por isso, aqueles 500 e tantos homens de Cortés começaram a traçar uma estratégia diferente. Eles começaram a conhecer os nativos e perceberam que, como era um império expansionista, o Império Azteca tinha vários inimigos e eles se utilizaram dessa desunião entre os diferentes grupos ameríndios, né? Fizeram alianças. Nós temos aí também outra questão. O imperador do Império Azteca, Montezuma, acreditava que Cortés era o retorno do seu Deus, que os espanhóis eram deuses que estavam voltando. O nome do Deus, se não me engano, é Quetzalcoatl. Ele acreditava que era o Deus que estava voltando do mar. Existe até uma profecia que fala de homens brancos e de penugem no rosto que voltariam, enfim. Até que eles percebessem que aqueles homens não eram seus deuses, era tarde demais. Os próprios incas também acreditavam que Cortés era o Wiraconcha, também o seu deus retornado. Então,
essa superioridade bélica, essa superioridade estratégica, a visão completamente diferente que eles tinham da guerra, porque tanto astecas quanto incas tinham uma visão ritualística da guerra. Os espanhóis não tinham essa ideia do ritual, né? Eles partiam mesmo para a matança, né? A gente tem aí a dizimação de mais de 3/4 da população indígena. E a fome? Bem, meus amores, é interessante que quando Neruda trata da fome, ele está tratando aqui de uma forma simbólica. Não é que os indígenas estavam morrendo de fome. Eles estavam sendo submetidos a uma mudança de regime de vida e de trabalho, certo? Porque eles tinham uma percepção diferente do que era a vida e do que era o trabalho. E muitos foram deslocados dos seus locais de moradia para trabalhar nas minas, nas haciendas, que eu vou explicar na próxima aula o que eram. E além de tudo isso, nós temos ali várias doenças trazidas pelos espanhóis. Varíola, gripe, e os espanhóis, muito sabidos disso, aproveitavam e muitas vezes levavam pessoas doentes para dentro dos locais de guerra. Então, eles travaram uma verdadeira guerra biológica. Então, você vê aí que esse termo fome ele é utilizado de uma forma muito alegórica. Só para ilustrar a violência, né, simbólica, a violência física, nós temos aqui a ilustração de Teodoro de Bry, que é uma ilustração do século XVI, final do século XVI, 1598, para a obra do Frei Bartolomeu de las Casas, que era um grande defensor dos índios. Mas veja bem, Bartolomeu de las Casas era contra a violência física, né, dos índios, mas não contra a violência simbólica, porque ele acreditava na necessidade de civilizar e de catequizar os índios. Mas essa violência física que ele está denunciando aqui nessa imagem, ele era completamente contra. Eu coloquei bem aqui esse nome Bispo de Chiapas, porque eu já vi em algumas questões, que eu espero que não caiam mais, né, um pouco tolas, perguntando quem era o Bispo de Chiapas. O Bispo de Chiapas era o Frei Bartolomeu de las Casas, então vocês podem encontrar essas duas denominações. Nós encerramos aqui essa aula, mas eu quero mostrar para vocês mais ou menos como essas questões caem no vestibular. Aqui não é o Enem, mas é uma questão da FUVEST, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Vou dar uma lidinha para vocês e dar um segundinho para vocês pensarem, porque nosso tempo está acabando. FUVEST. Podemos dar conta, boa e certa, que em 40 anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas. Bartolomeu de las Casas, 1474-1566. A cruz, a espada e a fome iam dizimando a família selvagem. Pablo Neruda, 1904-1973. As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa além da já indicada, que foi, letra A, a incapacidade das populações indígenas em se adaptar aos padrões culturais do colonizador. Letra B, o conflito entre as populações indígenas rivais estimulado pelos colonizadores. Letra C, a passividade completa das populações indígenas decorrente de suas crenças religiosas. Letra D, a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas diante de novos problemas ambientais. Ou letra E, a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como a varíola, tifo e gripe, para os quais a população indígena não possuía anticorpos. Então, está pedindo aqui, além da violência física, qual foi a outra forma que levou à dizimação? Vou dar aqui um segundo. 1, 2. Meus amores, espero que vocês tenham acertado, né? E a letra C, letra E, que eu falei para vocês quando estava falando sobre a fome. Série de doenças, varíola, gripe, tifo, foi uma das grandes responsáveis pela dizimação, né, dessa população indígena. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a organização da conquista. Vamos falar ali da organização política, econômica e social, aliás, da organização da colônia, já passada essa fase da conquista. Muito obrigada e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.